Boa tarde. Nasceu há 4 anos e tem sido um sucesso na internet. O projeto Passo a Rezar propõe momentos de oração e encontro a quem se desloca na cidade ou está retido no trânsito. É sobre ele que iremos falar dentro de instantes com o padre António Valério. Para já ficam os principais acontecimentos que marcam a atualidade religiosa. O Papa pediu a conversão e a mudança de vida àqueles que integram as organizações mafiosas. Francisco falava numa vigília promovida pela organização Libera, que apoia as famílias das vítimas da máfia. O Papa deslocou-se à Igreja de São Gregório VII, a poucos metros do Vaticano, para uma vigília de oração com os familiares das vítimas da máfia. Francisco manifestou a sua solidariedade a quantos perderam um familiar perante a violência mafiosa, agradecendo a coragem do testemunho de quem não quer negar a dor, mas acredita na esperança. Mas Francisco quis interpelar os próprios mafiosos. Não posso finire senza dire una parola ai grandi assenti oggi, ai protagonisti assenti, agli uomini e alle donne mafiosi. Per favore, cambiate di vita, convertitevi, fermatevi di fare il male. O Papa apelou à mudança de vida e a escolhas legítimas que respeitem a dignidade e a justiça. Convertitevi. Vi lo chiedo in ginocchio. È per il vostro bene. Questa vita che vivete adesso non ci darà piacere, non ci darà gioia, felicità, il potere, il denaro che voi avete adesso da tanti affari sporchi, da tanti crimini mafiosi e denaro insanguinato e potere insanguinato, e non potrai portarlo all'altra vita. O Papa pediu ainda para que a noção da responsabilidade prevaleça em todas as partes do mundo. Segundo o Papa, é na mudança interior da consciência que se transforma o tecido social, de forma a que a justiça ganhe espaço, se alargue e enraize, tomando o lugar da iniquidade. Imaginar a Igreja no futuro. O tema provoca debates crescentes, sobretudo após a eleição do Papa Francisco e os desafios que vai colocando. A Faculdade de Teologia escolheu-o para as suas últimas jornadas. Analisar a Igreja à luz da sinodalidade, da colegialidade e do Ministério de Pedro, também chamado Ministério do Papa, foram as 3 temáticas centrais nas jornadas de Teologia da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. Caminhos nascidos e desenvolvidos pelo Segundo Concílio do Vaticano a celebrar 50 anos de vida. A Igreja pensa esta realidade eclesial através destas modalidades, destes dinamismos, que é a sinodalidade e a colegialidade. E, portanto, pareceu-nos muito oportuno, estando dentro dos 50 anos do Concílio, tomar este tema, porque tem sido certamente um dos temas que não tem havido muita reflexão, quando ele se torna muito importante, porque é muito difícil lançarmos em atividades sinodais se de facto não houver uma preparação teológica para isso. Nos últimos tempos, as transformações tecnológicas têm sido evidentes. Em relação ao exercício do Ministério do Papa, o grande desafio colocado à Igreja passa por encontrar uma linguagem adequada aos novos mídia e à sua permanente curiosidade. Tendo a Igreja o mandamento de ir por toda a Terra, hoje o digital é um novo continente, é um continente que também exige missionários digitais. É habitado por milhões de pessoas que seriam excluídas do anúncio ou da provocação para tentar saber.
Numa igreja apaixonada pelos textos, os teólogos sentem dificuldade em entrar numa linguagem sintética como a digital. Com certeza que não estará ali para um tratado, mas está ali como às vezes estamos na mesa de um café e damos um apontamento, damos uma frase, lançamos uma dúvida e apresentamos uma sugestão. E esse encontro da sugestão que pode acontecer no meio digital, depois pode levar-nos e deve levar-nos ao encontro pessoal. Estas reflexões surgem no sentido de prestar um serviço à Igreja. Quando se completa o primeiro aniversário do pontificado do Papa Francisco, os participantes quiseram também homenagear o Papa e a sua forma de estar junto daqueles que encontra. A junção destes três temas não é ocasional, ela qualquer um dos temas implica no outro. Portanto, a relação entre a Igreja Universal e as igrejas locais, entre o pastor universal, entre o ministério do Papa e os bispos, entre o governo da Igreja, lá podíamos dizer universal, e as conferências episcopais, portanto, tudo isso são questões que hoje marcam muito o dinamismo das nossas comunidades. Desde o início que o Papa Francisco criou empatia com as pessoas, a forma descontraída como se apresentou e tem vivido neste primeiro ano de pontificado fez dele um caso de sucesso. As livrarias estão cheias de livros do Papa ou sobre o Papa e também aí se junta muitas vezes o útil ao agradável. A bergoglomania pode ser uma boa mania se criar uma curiosidade que depois de aproveitada pode ser aproveitada como a curiosidade do Zaqueu ou até a curiosidade da samaritana que ao ouvir falar de uma água que matava definitivamente a sede ficou curiosa. Onde fica esse poço, dá-me dessa água. A curiosidade em torno da Igreja é hoje evidente e o Papa Francisco tem despertado consciências através das suas comunicações. Promover um sínodo diocesano é ocasião para criar espaços de participação para todos os cristãos. Essa é a experiência de quem já realizou um sínodo e a expectativa para quem o está a programar. Imaginar a Igreja nos tempos atuais implica um esforço de todos. As novas premissas obrigam os cristãos a refletir e a encontrar novas respostas para os problemas de hoje. Os sínodos diocesanos são um veículo de busca para decifrar as razões do estagnar e descobrir propostas vivas para as comunidades católicas. A Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa realizou umas jornadas onde a sinodalidade, colegialidade e o Ministério de Pedro ocuparam um lugar central. Também nesta situação em que nós vivemos mergulhados de procura de novos caminhos, na linguagem do Papa Francisco, de uma pastoral em conversão, esta pastoral em conversão tem que ser descoberta de um modo sinodal e numa atitude de um verdadeiro discernimento do Espírito, não é? Com a participação de todos, os sínodos diocesanos lançam diretivas para o futuro, dão um novo rosto à Igreja. Através destas reuniões, todos entram no jogo das decisões. É necessário, a palavra poderá parecer um pouco ousada, dizer uma reconfiguração da Igreja, onde o povo de Deus entra em jogo com a sua participação, com a sua opinião, com a sua reflexão, com a sua oração e, naturalmente, também com o seu contributo para descobrir caminhos novos na área ou nas áreas que naturalmente, a Igreja hoje tem que enfrentar. Porto Alegre Castelo Branco é o exemplo de uma diocese em sínodo, no caso desde 2009. Uma experiência englobante onde a cada um é pedida opinião e ajuda no encontro de respostas para o futuro. À luz do percurso que a nossa diocese tem feito e à luz do que tenho conhecimento acerca do sínodo diocesano de outras dioceses, posso dizer fundamentalmente que as dioceses pretendem encarnar o espírito do Concílio Vaticano II, sobretudo a partir da eclesiologia do Concílio Vaticano II, nas suas dioceses.
Os sínodos diocesanos vão apresentar uma igreja com um rosto diferente. Sobretudo uma igreja atenta, uma igreja acolhedora, próxima das pessoas. Será uma igreja em que o laicado será mais interventivo. A Diocese de Braga esteve em sínodo nos finais da década de 90, uma experiência enriquecedora onde os resultados nascidos das reuniões sinodais foram colocados em prática. As conclusões que estão nesse livro sinodal, algumas delas efetivamente já foram postas em prática, outras já foram reformuladas, de tal modo que estão a ser, portanto, reassumidas ou reinterpretadas, não é? Num permanente desafio, o fruto e consequência de toda esta evolução rápida na qual nós vivemos integrados. Passados 20 anos e fruto das evoluções constantes, para quando um sínodo novo nesta Diocese minhota? É uma hipótese que tenho em cima da mesa, quando achar oportuno, com certeza que a darei a conhecer, não é, aos mais diretos colaboradores, se eles entenderam e entenderem assim, e também se me parecer que é mais oportuno e mais necessário. Com a participação e colaboração de todos, a Igreja poderá dar novas respostas aos desafios atuais. Temas que pode encontrar em agência.eclésia.pt. Passo a rezar é este o nome de um projeto que quis tirar partido dos dispositivos móveis que habitualmente se usam para ouvir música, para aí colocar momentos de oração. Passaram 4 anos e o interesse em torno deste site continua a aumentar. Connosco está o padre António Valério, jesuíta, responsável pela gestão, enfim, ligado a este projeto do Passo a Rezar. São 4 anos marcados pelo sucesso e o interesse em torno desta possibilidade de descarregar momentos de oração para um dispositivo móvel não para de aumentar. Pois, de facto, tem sido uma confirmação que este projeto do Passo a Rezar, que faz agora 4 anos, agora no início da Quaresma, do tempo que estamos a viver, e temos cada vez mais convencidos e temos a certeza que viemos dar uma resposta àquilo que as pessoas estariam à procura no meio da mobilidade do dia-a-dia, e sabemos que os dias de hoje são com muitos compromissos, uma agenda muito preenchida, as pessoas correm de um lado para o outro, e a grande necessidade que sentiam e a grande pergunta que faziam era: não tenho tempo para rezar, como é que posso encontrar-me com Deus ou com a sua palavra ao longo do dia? E vemos agora, depois de 4 anos, vemos que o sucesso se deve sobretudo a termos respondido de uma forma prática e muito acessível a uma necessidade que os cristãos tinham. Podemos falar que a evolução tecnológica, os novos dispositivos que foram surgindo e que eles próprios criaram novos hábitos, não é? Nos seus utilizadores. Tudo isto veio também significar um desafio incontornável para a própria Igreja, no caso os jesuítas e o apostolado da oração, que decidiram avançar explorando esta via que é precisamente uma presença nos meios digitais, colocar um momento de reflexão, uma oração num formato MP3 que vai no bolso de cada um, não é? Pois, exatamente. Então o apostolado da oração tem uma tradição grande, mais a nível da publicação de revistas e livros. É claro que depois queríamos continuar a cumprir esta missão de proporcionar os momentos de oração e instrumentos de espiritualidade. É incontornável não passarmos pelas novas tecnologias, quer os sites da internet, quer depois utilizar os dispositivos eletrónicos, todos os que fossem possíveis, para poder proporcionar esta ferramenta de oração. Isso, de facto, agora, nos dias de hoje, a Igreja não pode estar longe dos sítios e dos hábitos das pessoas e dos ritmos cotidianos das pessoas e do modo como elas utilizam o seu tempo, como utilizam a própria tecnologia. Por isso o Evangelho, de facto, tem que chegar a todo o lado através desses instrumentos. Neste momento, são muitos aqueles que recorrem com regularidade a este site, descarregando a sua oração diária. Sim, exatamente. Pois nós temos, ao longo destes anos, tem sido sempre um crescimento. E chegamos ali à altura do 4º aniversário com uma média de 10 mil downloads diários. Por isso quer dizer que 10 mil pessoas vão ao site ou iam ao site descarregar as orações.
Agora, neste momento, possibilitamos também outras formas de utilizar as orações e por isso temos vindo também, neste tempo ainda experimental, temos vindo que está a superar claramente estes 10.000 downloads diários. Para quem nos vê, nos escuta e não conhece ainda esta oportunidade, porque é uma oportunidade, uma facilidade, qual é que é o modo de aceder e de descarregar estas meditações, estas orações para um dispositivo portátil? Aquilo são meditações de 10, 12 minutos, a partir da liturgia do dia, normalmente a primeira leitura ou o Evangelho, com música de fundo, música preparada, que cria o ambiente para a oração. Com a leitura do Evangelho faz-se depois algumas perguntas e desafios e meditações que ajudam a concretizar a proposta do Evangelho para a vida do dia-a-dia e para a atualidade das pessoas. Isso aí depois estão disponibilizados num site na internet, no www.passorezar.net, onde as pessoas podem aceder e podem ouvir no próprio site ou então podem descarregar para os dispositivos que leem o formato MP3. Agora, a partir deste momento, também com as aplicações móveis, também é possível aceder à própria aplicação e descarregar os ficheiros. Estão a disponibilizar uma aplicação nova, não é? Pois uma das novidades deste 4º aniversário foi, de facto, a criação de uma aplicação em que as pessoas, quando encontram a internet, sempre que o telemóvel tem internet, podem descarregar para o telemóvel o MP3 e descarregar a oração para poderem ouvir. Paralelamente, lançaram também um pequeno livro que introduz a oração, que é quase um convite, uma rampa de lançamento, um empurrão que se dá, uma forma de iniciar, não é? Qual foi a ideia subjacente a esse pequeno livro? Também ele de bolso, também ele, digamos, sim. portátil. Portátil, sim. Pois, de facto, foi a ideia que tivemos, era quase a ideia, começa assim a tua oração, que é o livro que recolhe 365, uma meditação para cada dia do ano, 365 das introduções do Passo a Rezar. Normalmente a meditação começa com a indicação do dia e depois a seguir faz-se uma introdução de ambientação à oração, para a pessoa se colocar na presença de Deus, é quase como se abrisse a porta da oração. Então recolheram-se 365 dessas introduções, que seriam portas de entrada na oração depois do dia-a-dia. Não só através do Passo a Rezar, mas a pessoa pode, em casa ou em algum sítio, poder ler esta oração e começar um tempo de oração. Para além das 365 orações, tem ainda algumas para dias específicos. Pronto, estas introduções são escritas sempre pela mesma pessoa que faz as introduções das meditações, que é o Elias Couto, que também faz parte da coordenação do projeto e que, insistindo com ele nunca teve ideia de poder fazer ou vir a publicar estas introduções. Achamos que são textos tão bonitos e tão facilitadores do encontro com Deus que dissemos, olha, seria ótimo podermos proporcionar o Passo a Rezar numa versão escrita e também portátil, né? E então saiu este livro, pronto, tem sido muito bom e acho que também é uma boa oportunidade para o encontro com Deus. Estamos a falar de orações, de alguma forma já o referiu, que não são propriamente fórmulas tradicionais de rezar, que as pessoas conhecem, embora também haja a possibilidade de descarregar o terço, de rezar o terço em formato digital portátil. Sim. Também há essa possibilidade. Mas estas meditações diárias, portanto, não é propriamente uma fórmula tradicional de oração, são meditações, são palavras, digamos, orientadoras, motivadoras, que interpelam a pessoa, não é? Portanto, muito livremente, é uma forma muito leve, muito simples de desafiar a pessoa a olhar para ela própria, a olhar para aqueles que a rodeiam. Pois, exatamente. O Passo a Rezar, é claro, sendo um projeto também ligado, que era o Apostolado da Oração, que pertence à Companhia de Jesus, tem como base espiritual, a espiritualidade inaciana, que é proposta nos exercícios espirituais de Santo Inácio, que diz que é possível e que devemos encontrar Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Por isso, todos os momentos da vida, os vários passos que damos ao longo do dia, são sempre a oportunidade de encontrar Deus e se deixar fascinar por Ele ou deixar-se alimentar da sua palavra. Por isso, o Passo a Rezar é um tipo de oração própria para quem está no dia-a-dia e depois se deixa interpelar pela palavra de Deus e nós facilitamos essa interpelação através de perguntas, através de meditações que ajuda a pessoa a encontrar Deus no dia-a-dia e não apenas
nos espaços da celebração ou das orações mais rituais, poderíamos dizer assim, mas é a vida do dia-a-dia pode ser e deve ser um espaço de oração. Pela vossa percepção, quem é o utilizador desta proposta? Ela não se esgota apenas para os mais jovens, que vemos habitualmente com os seus auriculares pela rua, mas tem uma abrangência mais vasta. Sim, pois tem um bocadinho de todas as idades. Pronto, aquilo que podemos ver pelas estatísticas, mesmo a partir da página do Facebook, que é o que nos permite ver o tipo de utilizadores que temos, a grande franja está entre os 18 e os 35 anos. Até é a maioria das pessoas que utiliza, que é também as pessoas que estão mais habituadas a estas tecnologias. Mas existe também pessoas mais velhas a usar esta tecnologia e a usar também o passe a rezar. E por isso é de facto uma proposta aberta a todas as pessoas e todas as idades. Ou seja, no meio do engarrafamento de trânsito, dentro de um autocarro apinhado de gente, todos esses espaços, esses locais podem transformar-se de um momento para o outro numa catedral cheia de silêncio, onde nós estamos em oração. Exatamente. Pois, e acho que do eco que vamos tendo muitas pessoas que utilizam o passe a rezar, diz que até às vezes é bom ter um bocadinho de fila de trânsito para poder parar e meditar. Parece que até o custo do dia-a-dia, não é? Mesmo os engarrafamentos, as filas, pronto. Então parece que ali, ao entrar Deus ali, parece que tudo ganha um sentido novo e uma paz também diferente. Muito bem, muito obrigado então pela sua presença aqui entre nós e que o Passe a Rezar continue então a registar o sucesso que o tem marcado até estes 4 anos com que já conta. Então, muito obrigado. Passo a Rezar, uma proposta na internet para levar a oração no leitor da MP3, possibilitar o silêncio e a meditação mesmo na agitação da vida diária. Ficamos por aqui. Obrigado por ter estado connosco. Voltamos a ver-nos amanhã. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.